Mas nisto que agora vos prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome e outro fica embriagado, será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Oremos, irmãos. Fechemos os nossos olhos. Senhor Deus, nós clamamos a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda a expor a Tua palavra, Senhor, com fidelidade, Senhor. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, alimenta o Teu rebanho, ó Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém, irmãos? Claro que o contexto de 1 Coríntios é uma igreja que dispensa até comentários, os irmãos sabem, uma igreja que passava por muitos problemas. Então, praticamente todos os temas que você pega em 1 Coríntios são temas que vão corrigir um problema que havia na igreja de Corinto. Esse problema era um problema no culto. Eles tinham muitos problemas no culto. E o apóstolo está orientando como se deve ser feito um culto agradável a Deus. E dentre outras coisas que eles deturparam no culto a ceia do Senhor. Então é isso que nós vamos meditar. Claro que não se enquadrando em todos os aspectos que Paulo está falando para Corinto. Mas é claro, aprendendo até mesmo para não errar. Aprendendo o que ele já orientou a igreja de Corinto para nós não repetirmos. E entender, grande pergunta hoje para nós é entender o que é a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? E é claro que os irmãos sabem que não é só vir aqui, comer um pedacinho de pão e beber o cálice. Não é só isso, irmãos. O nosso objetivo hoje é sair entendendo que a ceia é algo muito maior do que isso. A ceia é uma instituição muito séria, muito solene, muito importante. E o simbolismo dela é muito amplo. E o modo de participar da ceia e de observar essa ordenança é muito especial ainda para ser, às vezes, negligenciada, como ocorreu em Corinto. Então nós devemos tomar o cuidado de como observamos e participamos da ceia do Senhor. Esse será um dos nossos objetivos. Então, o que é a ceia do Senhor? Primeiramente, versículo 18 e 19, a gente pode dizer que a ceia do Senhor é um momento de unidade na igreja. Se você observar os versículos 18 e 19, Paulo está falando que havia desunião dentro da igreja. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês,
E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Havia divisões dentro da igreja, divisão na hora de fazer, a participar da ceia do Senhor. É claro que esse problema seria a ponta do iceberg. A divisão não era só no momento da ceia. A divisão, na verdade, era na igreja de Corinto inteira. Havia partidarismo, havia pessoas que tinham preferência, havia facções, grupinhos, pessoas que preferiam Paulo, outras preferiam Pedro, outras preferiam Apolo. E a igreja estava dividida. A igreja estava dividida entre ricos e pobres. Ricos que eram snobs e não se misturavam com pobres. Então havia uma série de divisões. Igreja dividida entre aqueles que tinham mais dons e menos dons, aqueles que se julgavam melhor porque profetizavam, ou outros que falavam em línguas. Mas havia muita divisão. E a expressão da divisão chegava até a ceia do Senhor. Então por isso que Paulo fala, olha, no contexto da ceia do Senhor, a ceia é um momento de unidade da igreja e não de divisão. A ceia deve representar isso, a unidade do povo. A gente senta todo mundo junto, ao redor de uma mesa. Uma mesa já é um símbolo de união e comunhão. Nós vamos comer do mesmo pão, beber do mesmo cálice. Então aponta aqui para a unidade, a importância da unidade na igreja. É importante nós falarmos um pouquinho também do contexto. Como era feita essa ceia na época? Não era como a gente faz hoje. Hoje a gente faz só a ceia do Senhor. Eu acredito que depois dessa repreensão do apóstolo Paulo, houve uma purificação e o elemento ceia ficou mais nítido de como deve ser feito. Na época havia uma chamada festa ágape, ou festa do amor. Era baseado naquilo que Jesus fez com os apóstolos. Jesus comeu antes de instituir a ceia. Jesus comeu a Páscoa, entre aspas, teve um banquete. E depois ele ceiou. Então o que a igreja primitiva fez? Instituiu a festa do amor cristão. Como era essa festa? A gente vai comer, ceiar. Cada um traz um prato, um pedaço, um pouco de alimento. E a gente se reúne. A ideia é a gente compartilhar esse alimento, se alimentar, dividir, comungar. E depois, o ápice disso, a gente para um momento e celebra a ceia do Senhor com o pão e o cálice e fazendo a memória à morte de Jesus Cristo. Então, a ceia aqui nas Escrituras, na igreja primitiva, ela estava permeada com essa festa. Judas, abre aí sua Bíblia em Judas. Eu acredito que dificilmente não é tão frequente você abrir a Bíblia em Judas na igreja. Mas, abra aí a sua Bíblia em Judas, versículo 12. Vocês sabem onde fica Judas, né? É um pouquinho antes de Apocalipse. Então, existe a menção bíblica até dessa festa e de como ocorria, de certo modo, essa festa. E as deturpações dessa celebração, desse banquete. Então está escrito assim, Judas 12, um livro antes do Apocalipse, aí, versículo 12. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. Então, essas festas de fraternidade, alguns comentaristas dizem que são essas festas que eram semanais, em que era observado no final dela a ceia do Senhor. E havia uma deturpação, então. Por que havia uma deturpação? Primeiro, nessa festa, vamos fazer a festa, vamos fazer o banquete, vamos nos reunir. Primeira coisa que havia na igreja de Corinto, divisão. O problema não foi a festa, irmãos. O problema nunca foi a festa, nunca foi a comunhão, o comungar, nunca foi comer, se alimentar. O problema foi que foi introduzida essa festa, sem uma ordenança clara bíblica, e essa festa começou a deturpar, bagunçar e atrapalhar a verdadeira ceia do Senhor, porque as pessoas, com sua carnalidade, com seus problemas, com seus pecados, trouxeram isso para a festa também e começaram a cometer esses erros absurdos. Então, por isso que Paulo fala em 1 Coríntios, primeira coisa que ele fala, olha, vocês têm divisão entre vocês. Nessas festas, então, ágape, o que acontecia? Chegavam os ricos primeiro,
e juntava-se na sua panelinha. Os pobres, segundo plano. E os pobres eram esnobados. Os pobres eram deixados de lado, não havia comunhão. Os ricos levavam o seu bocado, levavam a seu alimento, e rico leva coisa, gosta de comer coisa boa, talvez já levava o seu queijo holandês, né? E só que o rico não queria compartilhar o queijo dele, holandês, ao contrário do nosso irmão que trouxe o queijo mineiro e compartilhou com todo mundo. Mas o rico não queria compartilhar o seu queijo holandês com os pobres. O rico não queria compartilhar o seu lombo suíno selecionado com o pobre, o seu vinho de primeira qualidade com o pobre. Então Paulo vem orientar a igreja de Corinto primeiro nessa perspectiva. Vocês primeiro se reúnem para essa festa aí. Ok, mas tem problema aí. Tem problema. A gente precisa purificar a ceia do Senhor. Problema. Qual é o problema? O primeiro problema, vocês se unem e existem facções entre vocês, divisões. Isso é notório. Existe um andar para o rico, um andar para o pobre. O rico não se mistura com o pobre. O rico não dá a comida dele para o pobre. E mais, o rico esnoba o pobre e humilha o pobre. E o pobre fica com fome, porque o pobre não levava e não tinha condição de levar. Se você notou, ou talvez passou batido no texto, Paulo fala assim, alguns comem e até se embriagam e outros ficam com fome. Olha lá o texto aqui, ó. 1 Coríntios, lá pela altura do... abri errado aqui. 1 Coríntios, só para a gente notar onde é que ele fala que tem gente que está passando fome na ceia. Tem gente que come, se banqueteia e até se embriaga. E tem outros que passam fome. Versículo 21. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Qual era o contexto desse que fica? Um que come e até se embriaga e outro fica com fome. O contexto era, o rico ia, comia, não esperava o outro. Bem, o nosso irmão Gustavo um dia comentou e esclareceu muito. Ele falou, Vladimir, o contexto assim, ó, da ceia era assim. O rico chegava primeiro porque ele tinha uma liberdade de tempo maior. O pobre normalmente era servo, tinha que trabalhar até mais tarde, às vezes era escravo, e etc. Ele não podia chegar, às vezes chegava atrasado, lá no final. Aí o rico ia primeiro porque ele tinha tempo livre, tinha possibilidade, era uma espécie de autônomo. Ele ia antes, se reunia a patotinha, comia, bebia, se embriagava e depois ia embora. Depois os pobres chegavam mais tarde, não havia união. Por isso que Paulo também fala assim, espere uns pelos outros para comer a ceia. Porque eles não esperavam. Uns comiam, faziam a sua parte, a sua festinha, à parte. Pegava as suas coisas e ia embora. O pobre chegava lá e ficava com fome. Não tinha comunhão, não tinha diálogo, não tinha afeição, não tinha relacionamento. Como vai se celebrar a ceia depois, irmãos? Senhor, espiritualmente, Senhor Jesus, a tua morte, o teu sangue. 10 minutos antes, você comeu, bebeu, se embriagou, esnobou o pobre, não teve relacionamento, comunhão com o seu irmão, e depois ainda foi embora e não esperou pelo outro. Está vendo como é que era o contexto? Está vendo o problema? Eu já comentei quando eu estava falando sobre adoração. Esse problema é quando o homem tenta, ele mesmo, trazer e direcionar a adoração a Deus. Deus falou, faça a ceia, faça isso em memória de mim. O homem inventou uma festa. E o homem inventou uma festa e a festa deu errado. Nas melhores das intenções. Vamos inventar, irmãos. Vamos inventar uma festa? Inventar uma churrascada no dia da ceia. O problema é que vai dar errado, porque Deus não mandou você fazer isso no culto. A gente tem que fazer o que Deus nos orientou. Amém? Primeira coisa então, Paulo olha para a ceia, olha para o que está acontecendo lá e fala, existe problema aí, existe facções, existe divisão, existe esnobismo, existe muita carnalidade. Vocês estão se embriagando. E a ceia lá não era suquinho de uva, irmãos, era vinho mesmo. Por isso que as pessoas se embriagavam. Elas levavam o vinho, compartilhavam. A ceia de Cristo possivelmente era vinho normal.
cálicezinho de vinho. As pessoas se embriagavam, carnais, ultrapassavam os limites. Carnalidade dentro da igreja. Por isso que o apóstolo fala assim, olha, nisso que eu vou falar para vocês, eu não louvo vocês. Não tenho como louvar isso de vocês, elogiá-los. Porque vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. Paulo fala isso, versículo 17. Vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. Por que a reunião era para pior e não para melhor? Porque eles estavam cada vez mais sendo mais carnais, mais mundanos, mais pecadores com aquilo que deveria ser santo e puro. E acredite, irmãos, nós temos que vigiar constantemente como igreja, estar sempre reformando-se como igreja. Porque nós somos tentados a prestar um culto a Deus também, que se nós descuidarmos e negligenciarmos, ele vai ser pecaminoso e cheio de problemas. E nós precisamos pedir discernimento a Deus. Senhor, nos dá discernimento para nós cada vez mais purificarmos o nosso culto, para nós trazermos a nossa oferta da maneira que o Senhor deseja. Que o Senhor fala assim, antes de entregar a sua oferta, se você tem um problema com o irmão, vai lá e se reconcilia com ele. Para que a gente, quando vier tomar o cálice, a gente lembre do nosso irmão, eu estou bem com meu irmão, eu tenho algum problema, eu tenho alguma intriga, eu tenho algo que eu preciso confessar. O momento da ceia, daqui a pouco a gente chega lá, o momento da ceia é um momento em que, é um momento também de autorreflexão. Vocês viram a oração do irmão Thales? Perdoa os nossos pecados. E ele leu e expôs uma oração profunda sobre o que às vezes a gente não enxerga. Meus pecados por omissão, meus pecados por comissão, meus pecados em casa, meus pecados na igreja, meus pecados como homem, meus pecados como marido, meus pecados como trabalhador. Perdoa-nos, Senhor. E esse pecado aqui era o pecado da divisão, da facção. Era o pecado da falta de unidade. Uma das coisas preciosas para a igreja, irmãos, é a unidade. Jesus, na sua oração sacerdotal, rogou assim, ó. Não rogo somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Oração de Cristo, para que eles sejam um, para que sejam aperfeiçoados na unidade. Nós somos um corpo, irmãos. Um corpo. Nós precisamos, como igreja, entender. Nós somos uma igreja. Até mesmo quando nos dividimos em placas, nós deveríamos entender que, em termos doutrinários básicos, as doutrinas fundamentais, nós devemos ter o mesmo pensamento. Nós somos um. Temos um único Cristo ou não? Temos uma só fé ou não? Temos um só batismo ou não? Temos o mesmo Deus e Pai ou não? Nós devemos ser um, unidos, irmãos. Depois, versículo 20 e 22. A ceia do Senhor é um momento de comunhão da igreja. Além da unidade, é um momento de comunhão. Versículo 20 e 22 está escrito assim. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde pode comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer de vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Enquanto a unidade fala de andarmos juntos, sermos um corpo, temos um cabeça, uma só fé,
A comunhão diz que nós devemos ter coisas em comum, de uso compartilhado. Comunhão fala de relacionamento, koinonia, de ter coisas em comum. A igreja primitiva, ela tinha tudo em comum. A igreja primitiva comia do mesmo bocado. A igreja primitiva vendia suas posses. É claro que esse método não é recomendado, mas foi assim que os primeiros cristãos entenderam e aplicaram veementemente a comunhão. Venderam todos os seus bens, depositavam aos pés dos apóstolos para eles administrarem, e todo mundo tinha tudo em comum. Comia da mesma comida, bebia da mesma bebida, iam juntos para o templo, oravam juntos, ouvia a doutrina aos pés dos apóstolos, a mesma doutrina, o mesmo ensinamento, e tinham as coisas em comum. Havia um entrelaçamento de vidas, irmãos, uma união, uma vida encarnada um com os outros mesmo, irmãos. Talvez o mal do nosso século é que a gente é muito individualista. A gente não sabe quem senta do nosso lado. Às vezes a gente não sabe como está a vida do irmão do nosso lado. Às vezes a gente não sabe o problema do irmão do nosso lado. Essa atitude, irmãos, de não ter comunhão com o outro, é uma atitude egoísta. O texto fala, entre outras coisas, que esses ricos aqui, que não comungavam com os outros, não queriam ter as coisas em comum. Eles queriam ter a comida deles. Mas não era para ter em comum. A ideia era, todo mundo traz um pouco, divide tudo e todo mundo come da mesma coisa. Eles chegavam e queriam comer a comida deles. Não queria se misturar. Não queria ter comunhão com os outros. Então, essa falta, essa quebra de comunhão está ligada a egoísmo, irmãos. Egoísmo. A ideia original dessa refeição de comunhão era compartilhar. Comunhão fala muito disso, de compartilhar. Mas essa ideia havia se perdido. O culto deles não estava centrado em Deus, nem era sensível ao próximo. Quando você não tem comunhão, você não é sensível ao próximo. O culto é a Deus, mas sensível com o outro, porque ele é corpo de Cristo. Então o culto nem era a Deus e nem se preocupava com o outro. Tudo girava em torno do próprio umbigo, do egoísta, do rico. Tudo girava em torno deles mesmos. De tal maneira que quando eles iam para a igreja, eles não adoravam a Deus e nem serviam ao próximo. Assim, ao voltarem para casa, voltavam pior. Eles cultuavam a si mesmos. Eles buscavam a satisfação deles mesmos. Então Paulo os exorta. Vocês estão se reunindo para pior. Sabe o que torna mais triste ainda, irmãos? Que os ricos levavam banquetes e coisas do bom e do melhor. E eles poderiam, e a ideia era, nesse compartilhar, poder oferecer uma refeição, pelo menos semanal, digna ao pobre. Porque o que não tinha nada vinha, às vezes, na expectativa de comer uma coisinha melhor. Isso era semanalmente. Eles observavam essa festa e a ceia do Senhor. Então, olha que coisa que poderia ser até bonita, irmãos. Pelo menos uma vez por semana o pobre ia sentar e ia comer caviar. O pobre ia sentar e ia ter uma picanha na mesa, irmãos. Porque eles eram pobres, escravos e às vezes até a alimentação era escassa, irmãos. Olha como poderia ser bonita a coisa, irmãos. E aí Paulo fala assim, mas vocês são egoístas e não têm comunhão uns com os outros. Não pode ser a ceia do Senhor dessa maneira. Está vendo a amplitude? Vocês estão já enxergando a amplitude da ceia? Não é só chegar aqui e comer isso, irmãos. Nós estamos vindo de longe. A gente está vindo de longe e a gente vai se aproximar, chegar aqui daqui a pouquinho, tá?
quem está vindo de longe. Não pode ser individualista. Não pode ter desunião. Não pode faltar com a comunhão entre vocês. E Paulo fala assim, bem abruptamente, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Isso aí não é a ceia, desculpa. Vocês perderam tempo na vida de vocês. Vocês celebraram muitas vezes isso, mas isso não é a ceia do Senhor. Não é isso o que o Senhor desejou. A repreensão do apóstolo parece que pôs fim àquela refeição paralela. Essa exortação parece ter sido tão forte, que fala isso é o comentarista Gundry, fala tem um panorama do Novo Testamento, ele advoga o seguinte, essa repreensão parece ter sido tão forte, que ela possivelmente fez com que a igreja parasse com essa festa, e ficasse só, simplesmente e objetivamente, nos elementos da ceia. Então, a repreensão do apóstolo parece ter posto fim a essa refeição paralela, quando ele questiona se o povo não tinha casa para comer e beber. Então ele fala assim, vocês não têm casa para comer e beber? Vão comer na casa de vocês, não é para fazer isso aí mais não. Aqui não é para encher a barriga mais. Vão comer na casa de vocês. Aqui é para observar a ceia do Senhor. Ou seja, insinua que a igreja, especificamente a ceia do Senhor, não é ambiente adequado para se matar a fome. E purificou e tentou purificar a instituição. Amém, irmãos? Então, Paulo dá uma orientação para a ceia. Então, a gente está vindo de longe, né? Ao redor. Vamos aproximar mais. Agora vamos chegar bem próximo, bem perto. A ceia do Senhor é o memorial da morte expiatória de Cristo. Versículo 23 a 26. Está escrito o seguinte. Porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou o pão e tendo dado graça, o partiu e disse... Isso é o meu corpo que é dado por vocês. Olha como é expresso isso, irmãos. É o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém, irmãos? O pão representa o corpo de Cristo. O cálice, o sangue de Cristo que foi derramado por vocês. Por isso que a gente fala que a morte de Cristo é expiatória, é em favor de outro. Nós devemos entender isso, irmãos. Cristo morreu por nós, irmãos. Cristo morreu por mim e por você, pela igreja. A morte de Cristo é vital para o cristianismo. Sem ela não haveria pagamento de pecado, não haveria substituição, não haveria nem mesmo expiação. Cada um, se Cristo não morre, irmãos, olha o cenário. Cada um deveria pagar o seu pecado diante de Deus. E seria condenado, pois o ministério da lei já havia mostrado a incompetência do homem em alcançar a justificação por seus próprios méritos. Nós estaríamos condenados, irmãos. O comentarista diz assim, não é a vida de Cristo, nem os seus ensinamentos que salvam pecadores. Opa, heresia. Não é a vida de Cristo, nem os seus ensinamentos que salvam os pecadores. Mas sua morte. Se Cristo não morre, ele poderia ter vivido, mas não teria obra expiatória. Se Cristo não morre, ele poderia ter ensinado, mas os seus ensinamentos não salvariam. O que salva, irmãos, é a aplicação da morte de Cristo. É a satisfação do preço que era necessário para entregar a Deus. Amém, irmãos? Um teólogo que eu gosto muito, chama-se Millard Erickson. Quando ele fala da obra de Cristo, ele divide mais ou menos a morte de Cristo
mais ou menos, cinco elementos que a morte de Cristo alcançou ou agiu, ou características da morte de Cristo. 5 delas. Primeira, a morte de Cristo faz parte do Evangelho. 1 Coríntios 15, 2 diz o seguinte, vou ler rapidinho para os irmãos. 1 Coríntios 15, 2. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. 15, 2. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim como tal preguei a vocês. A menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Versículo 1, eu li tudo menos o versículo 1, que fala do Evangelho. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam, e no qual continuam firmes. Por meio deles também vocês são salvos, se retiverem a palavra, assim como tal preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Mas antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, Cristo morreu. Então a morte de Cristo faz parte do Evangelho. Vou pregar o Evangelho para vocês. O que é o Evangelho? Não esqueça, a morte de Cristo. Se você não falar da morte de Cristo, você pode ter falado um monte de coisa. Você não falou o Evangelho. Você pode falar, Jesus te ama, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, Deus quer ser seu amigo, Deus quer caminhar com você, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, você é cheiroso. Você pode falar o que for. Se você não falar da morte de Cristo, você não está evangelizando. A morte de Cristo é um sacrifício. Não foi um acidente, irmãos. Não é uma morte como eu e você vamos morrer. Eu, de repente, atravesso ali, um carro me atropela, pô, morreu. Isso não é um sacrifício. Isso foi uma morte. Uma morte qualquer, um acidente, uma fatalidade. Morte de Cristo não foi nunca uma casualidade. A morte de Cristo foi um sacrifício. Ela foi toda planejada para ele morrer. Ele entregou sua vida. Era planejado, era preciso isso. A morte de Cristo foi substitutiva. O texto aqui e milhares de outras referências apontam para isso. Cristo fala, isso é o meu corpo que é dado por vocês. Substitutiva, obra substitutiva. A teologia liberal diz que isso é bobeira, que Cristo foi um mero exemplo. Foi uma pessoa boazinha, você deve imitá-lo, mas você deve fazer alguma coisa. Não é assim, irmãos. A Bíblia diz que ele morreu por você, porque você não pode pagar o preço. Isso deve ficar claro em nossas mentes, que a salvação não é por obras, não é um mérito, mas ela é substitutiva. Jesus falou, isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Jesus morreu por nós, irmãos. Substitutivamente. Pegou o Vladimir aqui e a condenação que ele merecia e trocou ela pelo mérito da vida que ele conquistou e apresentou a Deus. Aqui, o mérito para a vida de Vladimir Fernandes, porque ele não pode pagar a dívida dele. Substitutiva. A morte de Cristo é propiciatória. O que é propiciação? É fazer apaziguamento da ira de Deus. Deus é um Deus irado contra o pecado. João 3,36 diz que todos aqueles que não crerem, sobre eles permanecem a ira de Deus. É uma falha, um equívoco gigantesco, às vezes, o nosso evangelismo, que a gente chega nas pessoas e tenta massagear o coração delas e mimá-las, falar que elas são coisas maravilhosas diante de Deus, são presentes de Deus, são lindas, são cheirosas, Deus ama. E você levanta a autoestima da pessoa e infla a pessoa de tudo que é bom, quando a Bíblia diz que ela é tudo que não presta. A Bíblia fala, nós somos depravados, mortos em nossos delitos e pecados. E nós vamos chegar para a pessoa e falar, você é lindo, a coisa mais preciosa. Você pode ser, se Deus operar na sua vida. Mas você não é sem Deus. Você é um ser depravado, pecador, e que está diante da ira de Deus, e só não foi consumido pelas misericórdias de Deus, porque Deus está dando tempo e executando a sua obra e o seu plano paulatinamente.
Mas se não se arrepender, se não entregar-se a sua vida a Cristo, vai entrar debaixo de juízo e condenação. E o mundo tem que ouvir isso. A morte de Cristo foi para salvar você da ira de Deus. Você não tem que ter medo nem do diabo, irmãos. Tema a Deus, porque quem não tiver um concerto com Deus vai ter que prestar contas cara a cara com Ele e vai ser condenado por Deus. E quando a gente entra e aproxima da ceia, a gente está pensando que a ceia, isso que nós estamos fazendo memória, representa essa obra também de Cristo, em que ele removeu a ira de Deus que era contra nós. Por isso que Paulo escreve aos Romanos: justificados, pois agora tendes paz com Deus. Após a justificação, reina a paz com Deus, porque a obra de Cristo faz isso. A obra de Cristo tira a ira de Deus de sobre nós. Porque foi pago o preço o qual Deus exige. A morte de Cristo é uma demonstração do amor do Pai também, do amor de Deus pelos seus servos. Então a gente tem que, ao se aproximar da ceia, irmãos, e aproximar bem perto, bem próximo agora, entender que ela é um memorial da morte expiatória de Cristo e tem todos esses e 1 milhão de outros significados mais profundos sobre o que significa a morte de Cristo para nós. Quando o texto toca nos pontos em que fala assim, é preciso que nós tenhamos entendimento, discernimento, é preciso discernir o corpo de Cristo. Ela está falando dessas coisas, eu preciso saber que eu não vou fazer um lanche aqui. Se a pessoa tomar isso pensando que está tomando um lanche, está errado. E ela está tomando condenação para ela. Porque ela não está discernindo o corpo de Cristo. Não sabe nem o que está fazendo aqui. Por isso é perigoso misturar a ceia com comida. Que as igrejas fazem isso de vez em quando. Café da manhã seguido de ceia. Isso é comum. Mas é perigoso. Por quê? Porque a gente tem a tendência de misturar as coisas. E se atrapalhar. A ceia do Senhor é a proclamação da ressurreição e do retorno de Cristo. Versículo 26. Diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ora, espera aí. Essa frase tem muita coisa implícita. Se todas as vezes que a gente faz isso, a gente está anunciando a morte de Cristo, até que Ele venha, para Ele vir, Ele precisou acontecer o quê? Ressuscitar. Se você está falando do morto e está falando que Ele vai voltar, Ele precisou ressuscitar. Isso aqui também está apontando para a ressurreição de Cristo. E até que Ele volte. É uma promessa que Ele vai voltar. Senão Deus colocaria uma ordenança dessa para a gente, falando que iria voltar e não volta mais. Como funciona isso? Iria mentir? Então o versículo 26 mostra mais uma coisa interessante sobre a ceia. Ela aponta, além de apontar para a morte de Cristo, ela está apontando para a ressurreição dele e para o retorno dele. É claro, irmãos, que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria uma coisa macabra nós estarmos celebrando um morto. Pense num morto da sua família, um parente. E pense em celebrar algo para um morto. Isso é uma coisa macabra, não ia ser uma coisa espiritual, pura e perfeita. Seria uma coisa macabra. Vamos ficar rememorando um morto. Tutankhamon. Uma múmia lá, um faraó. Vamos celebrar. Celebrar um morto antigo aí. Então, a gente celebra a morte, mas não é de um morto. Não está mais morto, irmãos. Cristo ressuscitou.
A gente está falando e celebrando um Deus vivo. E se a celebração não é para um morto, é para um vivo. É para um vivo, ele está nos céus, irmãos. E ele fala, até que ele volte, Cristo voltará. Amém? Cristo voltará. Acredite nisso, irmãos. Nós devemos viver com expectativa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai retornar visivelmente, fisicamente, nos céus, para dar fim a essa era, para julgar os homens e salvar a sua igreja. Amém, irmãos? Cristo voltará. Paulo chega a dizer assim, um capítulo inteiro de 1 Coríntios capítulo 15, um capítulo inteiro ele dedica à ressurreição de Cristo. Entre outras coisas ele fala assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e nós ainda estamos nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, é vão tudo que nós fazemos. Ele ainda fala, de vez em quando a gente brinca aqui até com essa frase, comamos e bebamos e amanhã nós morreremos. Comamos, bebamos e amanhã morreremos, porque amanhã morreremos. Paulo ainda fala assim, olha, seria infeliz o homem que esperasse por Cristo só nessa vida. Ou seja, se a gente não acredita que ele ressuscitou e tem coisas no porvir, nós seríamos os homens mais infelizes dessa vida. Se acreditarmos e confiarmos e esperarmos só para essa vida. Amém, irmãos? A ceia do Senhor é a proclamação da ressurreição e do retorno de Cristo. Agora, para finalizar, a ceia do Senhor é uma oportunidade de nos examinarmos. Versículo 27 a 34. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for aí. Oportunidade para nos examinarmos. Talvez um dos momentos mais solenes de autoexame, irmãos. A Bíblia fala, olhe para dentro. Esse momento não é para olhar para o outro, não é para apontar o outro. Você, ele, o outro, a igreja, o sistema. É para olhar para dentro. O que está acontecendo comigo? Discernir o corpo. O termo aqui é, nós temos que discernir o corpo. Isso é um termo até difícil. Mas em outras coisas, o apóstolo está querendo dizer basicamente assim, eu tenho que entender quem é Cristo e quem é a igreja. E esse momento. Porque se eu não entender, eu vou comer juízo para mim. Se eu não souber quem é Cristo e entender tudo isso que nós mencionamos, toda essa amplitude, e eu não entender o corpo de Cristo, os irmãos, eu posso estar comendo para juízo, para condenação. E é claro que isso envolve, principalmente o texto fala, se nós nos julgássemos, não seríamos julgados e condenados com o mundo. Então o texto pega um link e fala para nós nos julgarmos a nós mesmos. É um momento de autoexame, o momento da ceia. É um momento de olhar para dentro, o que está errado comigo, quais são os meus pecados, quais são as minhas falhas. Perdoa-me, Senhor. Olha só um texto bíblico que fala para a igreja julgar a si mesma, irmãos. Ao contrário de muita aversão que há por aí, de julgamento, a Bíblia fala que nós devemos nos julgar, para não sermos condenados com o mundo.
para evoluirmos e avançarmos, para nós nos corrigirmos. Julgar a si mesmo, irmãos. Eu não posso tomar a ceia se eu estou uma vida extremamente devastada pelo pecado, irmãos. Eu tenho que saber se eu sou do corpo de Cristo genuinamente. Eu tenho que pelo menos ser sincero com Deus e pedir perdão para os meus pecados. Clamar ainda mais a graça de Deus. Mas eu não posso fazer a ceia de qualquer maneira como eles faziam. Chegavam com divisão, com facção, sem comunhão, esnobando o outro, comia a sua ceia sem nenhum peso na consciência e depois ia embora e para eles estava tudo bem, tudo tranquilo. Comendo a ceia em pecado, sem discernir. Paulo faz esse paralelo, o povo não tinha a menor ideia do que estava fazendo ali. Sem discernir o corpo de Cristo, estão tomando juízo e condenação. Porque ao me aproximar da ceia do Senhor, eu tenho que entender quem é Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Eu tenho que entender e discernir o corpo de Cristo. Discernir o propósito dessas coisas. Momento de nos examinarmos, Senhor, irmãos. E sermos julgados. E o texto fala que devemos ser julgados pelo Senhor, disciplinados pelo Senhor. E aí é bom que a gente é disciplinado pelo Senhor. Porque aí o Senhor disciplina como um pai. E não como um juiz sedento por punição, às vezes. O Senhor disciplina como pai para a salvação. Se nós não usarmos as disciplinas bíblicas, aí nós poderemos ser condenados com o mundo e receber condenação lá na frente. Aí é pior. Mas a ideia é, paulatinamente, era semanalmente que eles faziam isso. Olha o exercício semanalmente, eu fazendo uma autoavaliação e confessando os meus pecados e buscando perdão de Deus semanalmente. Para que eu melhore, não repita, avance em santificação e não seja condenado com o mundo. E participe da ceia de modo digno, entre aspas. De modo digno. É basicamente isso que nós temos para mostrar sobre o que é a ceia. A gente veio de fora, a ceia exige unidade, aproximou mais pouco, exige comunhão, exige saber que a morte de Cristo é uma representação da morte de Cristo, com todas as suas implicações. E que essa representação, além da morte, é também da ressurreição e da volta de Cristo. E que, após aproximar bem pertinho aqui, antes de eu pegar ela, eu olho para mim mesmo, me examino, sou disciplinado por Deus, peço perdão dos meus pecados, para tentar me aproximar dignamente, entre aspas, porque nós não somos dignos nunca. Dignamente, mas pelo menos no sentido de que estamos vivendo na tentativa e no processo de santificação e clamando a Deus pelas suas misericórdias. O digno é, pelo menos, nesse contexto, irmãos. Amém?